E aí galera, tudo beleza? Hoje a gente vai responder uma pergunta que todo mundo se faz. Música em vinil é melhor? Mas fique tranquilo, a gente não vai cair em dogmas e nem simplificações exageradas para poder responder essa pergunta. A gente vai lidar com isso do jeito que a Alcia lida com os assuntos. Nós vamos usar ciência. Para começar, vamos desdobrar isso e fazer outras duas perguntas. O que é soar melhor? Algumas pessoas vão dizer, Alvin, ter mais definição, se ficar mais parecido com o som original que o engenheiro de masterização fez no final da gravação do fonograma. É você ter uma imagem estéreo melhor, é você ter uma definição de frequência, é você ter mais ou menos compressão e blá blá blá. Não, calma aí. Isso é em relação a características técnicas e características que a gente chama de sonics em inglês, ou seja, a capacidade que um determinado dispositivo tem de reproduzir com fidelidade uma determinada informação que foi gravada nele. Isso depende de várias coisas dentro do processo inteiro de gravação e de reprodução. Tá ok, beleza. Mas pra mim não é só isso, tem outros fatores que a gente vai desdobrando lá pra frente. Aí que nós chegamos à segunda pergunta. O que determina a qualidade final da reprodução de um determinado meio, seja ele digital ou físico e assim por diante? É isso que a gente vai precisar se aprofundar um pouquinho mais nos próximos passos para poder entender. Como a gente já fez um vídeo específico sobre áudio digital, onde nós ensinamos como funciona uma placa de áudio, você pode olhar esse vídeo nesse card aqui em cima e você também pode conferir o resto da nossa explicação que está aqui, que eu vou falar bastante sobre o processo de produção do vinil, para que a gente possa desdobrar ele e responder aquela nossa primeira pergunta. Música em vinil é melhor? Aí você vai se perguntar, bom, o que determina a qualidade do vinil então, Alvin? O que determina a qualidade do disco? Porque primeiro não era gravado em vinil, eram outros materiais, e a gente já vai ver isso. Se você não conhece muito bem a história do áudio, o disco foi a segunda mídia no qual uma gravação foi fixada, ou seja, um fonograma foi fixado em um meio físico através da gravação e do corte do disco. No caso, nós tínhamos o cilindro antes do disco, e depois da invenção do gramofone, nós tínhamos o disco. Então no começo tudo era feito mecanicamente, o cara ficava lá girando a manivelinha e gravando toda a banda, ou quem fosse, um cantor, ou whatever, a informação de áudio que foi gravada. Todo o som foi captado e gravado com um cara simplesmente girando uma manivelinha e uma agulha, que depois a gente veio chamar de stylus, que é uma espécie de fresa mecânica, que ele girava e ia fazendo cortes nesse disco. Aí surgiu a gravação elétrica com microfones, que são transdutores de uma energia cinética, a gente já falou disso também num outro vídeo que você pode ver nesse card, que levavam a informação para um pré-amplificador que amplificava esse sinal e levava ele a um determinado nível para ele ser manipulado e gravado. Aí na gravação elétrica nós temos que fazer uma divisão com dois períodos diferentes. Um que é o pré-fita e o outro que é o pós-fita. No período pré-fita, a música era gravada no momento da performance dos performers, ou seja, a galera tocava tudo lá e tinham vários microfones e um sound engineer, que aliás foi aí que surgiu o termo, que posicionava os microfones e cuidava da captação lá na mixer. Então ele mixava o som, colocando mais som de um microfone, mais de outro, dava uma equalizada, manipulava o som de algumas formas possíveis na época e já automaticamente aquele stylus, que é essa espécie de fresa, ia cortando o disco, ou seja, esse tal de stylus ficava acoplado a um transdutor e fazia todos os cortes que precisavam ser feitos no vinil para que ele pudesse ser lido depois com um outro transdutor na reprodução por uma agulha. Essa agulha, ou esse stylus, fazia os movimentos de acordo com uma bobina que ficava. Eles faziam movimentos nesse sentido. Assim, o disco ia girando e na superfície do disco ele ia fazendo movimentos no sentido horizontal. Então essa bobina ficava posicionada aqui e ia fazendo esses movimentos. Tinha duas bobinas, uma de cada lado, e fazendo os movimentos diferentes. E depois surgiram vários modelos de transdutores e a gente vai ver isso melhor quando a gente vê o áudio estéreo gravado em vinil. No começo, os materiais dos discos eram diversos. Eles usaram umas borrachas mais duras, usaram ebonite e depois eles chegaram a um material mais específico que era uma mistura de goma laca com outros componentes. Mas a base principal era goma laca. Goma laca é basicamente uma resina que sai dos excrementos de um determinado inseto, que era muito comum na Índia e ainda é. Ela é fabricada em grande quantidade na Índia por conta desses resíduos que o inseto libera nas árvores. Então
Então essa resina era a maior parte do material que era utilizado para fabricar. O ebonite ele tinha uma pequena característica que era inferior a isso, que na verdade era uma densidade um pouco mais alta do que a própria resina chegava. A resina tinha uma certa maleabilidade, porém não mudava a característica da superfície do material. E essa era a grande sacada da resina. Já o ebonite ele quebrava muito fácil, então se você deixasse no sol, o vinil começava a dilatar e pá, quebrava. Já era, perdeu o seu disco. Então eles começaram a misturar essa goma laca com outros materiais para chegar a um disco de mais qualidade ainda. Esses materiais eram o calcário e a ardósia, pulverizados. Eles faziam um monte de porinhos e depois eles processavam isso, aqueciam, juntavam e faziam toda aquela massa para chegar na goma laca. Eles também juntavam fibra de algodão e carbono negro, que é um resto fóssil de queima de diferentes combustíveis, madeira e etc. É uma loucura, um resíduo de um inseto, minerais, algodão, que bagunça, meu, só para chegar no material apropriado para poder fazer os discos. Eles fizeram isso até meados da década de 50, quando surgiu o famoso polivinil chloride, que nada mais é do que o PVC, aquele PVC que você usa naquelas cadeiras, sabe, do lado da piscina, essas coisas assim, só que é um pouquinho diferente, a densidade tem que ser específica, a flexibilidade específica, e também é uma mistura de outros componentes, bem como era com a goma laca anteriormente. Esse material, entre outros tipos de acetato, são usados na fabricação de vinil até hoje. Aí depois que a gente acaba o período pré-fita, a gente vai para o período pós-fita. Bom, no período pós-fita tem uma série de detalhes que precisavam ser relevados. A fita se popularizou porque todo mundo queria gravar em tracks separados, diferentes, e o cara que popularizou isso, ou que pelo menos ajudou muito a popularizar isso, foi o próprio Les Paul. Então as informações foram gravadas em diferentes lugares do mundo inteiro. Bom, o cara gravava um pedaço aqui, gravava um outro pedaço no outro estúdio, gravava um outro pedaço no outro estúdio, e depois todo mundo tinha que pegar essas informações da fita e juntar em uma parte com a mixagem, e depois disso eles ainda tinham que igualar todas as músicas direitinho uma com a outra para transferir para o vinil. Aí que surgiu a grande função do Transfer Engineer, que depois veio se tornar o Master Engineer. Aí nós vamos ter que falar um pouquinho sobre o processo de gravação e o processo de produção dos vinis, para vocês poderem ter uma comparação real de um meio com o outro. Como a gente já falou bastante sobre áudio digital nesse vídeo que eu já comentei antes, vocês vão poder ter uma noção melhor do que o áudio digital é e do que o vinil é. Assim a gente responde uma parte da nossa pergunta principal, que é aquela primeira pergunta. Bom, o que determina a qualidade de um vinil? Então aquela fresa robótica, como eu falei para vocês antes, fazia os cortes no vinil nesse sentido quando os vinis eram em mono. Então quanto maior a intensidade, maior precisava ser a distância entre esses cortes. Então ela ia fazendo os cortes e de acordo com a frequência e com a intensidade ela mudava essa distância. Aí depois que eles tinham o disco em mono cortado desse jeito que a gente falou, eles começaram a desenvolver outras tecnologias e dizer, bom, a gente precisa ter uma experiência melhor para o ouvinte em casa, então vamos tentar uma forma de fazer com que a música seja ouvida com uma imagem estéreo. Aí eles chegaram na seguinte conclusão, bom, a gente precisa de dois transdutores diferentes escrevendo a informação no disco e depois lendo ela durante a reprodução. Só que isso não funcionou muito bem, porque eles tentaram fazer com que um dos transdutores movesse aquele stylus num sentido vertical e o outro no horizontal, como era anteriormente no mono. Aí eles faziam essas duas ranhuras paralelas em espiral no próprio disco. Só que isso não funcionou bem, porque aquela que furava verticalmente acabou ficando com muita distorção harmônica e também não teve uma compensação da própria inércia do stylus e assim por diante. Então eles começaram a perceber que um dos canais sempre ia ficar prejudicado, no caso o canal left, que era nesse primeiro projeto. E isso tudo aconteceu bem antes da invenção da fita, e depois surgiu a fita, só que ela ainda demorou para se popularizar, e antes dela se popularizar, surgiu uma nova tecnologia criada por esse Blumlein. Aí o tal do Blumlein inventou uma outra tecnologia. Esse cara foi sensacional, ele criou uma tecnologia em 1937 que foi um transdutor estéreo, ou seja, com dois sinais diferentes, usando apenas uma agulha e um stylus. Então era mais ou menos como nessa imagem aqui. Ele tinha uma agulha e os dois transdutores com bobinas assim. Aí o que ele fazia? Em vez de ficar fazendo só na vertical, ele fazia nesse sentido aqui, em 45 graus, o tempo todo furando nesse sentido, movendo 45 graus, ou seja, movendo tanto na vertical quanto na horizontal. Aí as duas bobinas que ficavam assim, elas
entendiam que estava se aproximando mais de uma de outra e aumentavam a indutância. E essa mudança de corrente gerada por essa indução de campo elétrico é que gerava a corrente elétrica do próprio sinal de áudio. E cada sinal de cada bobina era mandado para diferentes amplificadores que montavam a imagem estéreo total da música. Com esse movimento da agulha, um problema novo surgiu. E esse problema era, o disco precisa ter mais espaço para poder caber a informação toda, porque antes a agulha fazia só isso aqui, agora a agulha faz isso aqui. Então ela acabava ocupando mais espaço para ter duas informações, ou seja, uma informação estéreo gravada. A solução foi fazer com que a informação fosse gravada com cortes menores no disco, para que coubesse a mesma quantidade de informação que cabia antes, e fosse transduzida corrigindo uma equalização. Ou seja, ela era gravada com um corte de graves e um boost nas frequências agudas. O grande problema é que isso não foi padronizado, então as diferentes empresas faziam um padrão de equalização diferente tanto para a gravação quanto para a reprodução. Então elas faziam a gravação com um formato tal, e se você não reproduzisse no aparelho deles, dessa mesma empresa, você não teria a reprodução perfeita com a equalização corretiva da reprodução ideal como foi gravado. Então ficava diferente, toda vez que você escutava o disco, ele soava diferente de um jeito, soava diferente do outro e assim por diante. Até que a Recording Industry Association of America criou um padrão chamado equalização RIA, que é Recording Industry Association of America. E esse padrão determinava que durante a gravação, não na masterização, o engenheiro de masterização não ouvia a música já com essa equalização feita. Essa equalização acontecia do amplificador final para o stylus, para o transdutor que fazia os cortes no disco. Então o engenheiro de masterização ouvia a música bonitona e ela ficava gravada já com essa equalização corretiva. E durante a reprodução, ela fazia o oposto. Se na gravação tinha uns cortes de grave e um boost de agudo, na reprodução ao contrário, um boost de grave e um corte de agudo, perfeitamente compensados, graças a esse padrão que a RIA criou. Mas essa equalização não foi criada simplesmente para haver mais espaço no disco. Ela também evitou ruído em algumas faixas de frequências durante a gravação e também criou mais possibilidade de range dinâmico na gravação do vinil. Além disso, ela também reduziu os danos causados por um groove muito largo. Quando ele fazia os cortes, se alguns cortes fossem muito largos, acabava com que o próprio disco se danificava e ele não conseguia ser produzido em escala depois. Essa tal equalização RIA foi criada e ela era mais ou menos assim como tá nesse gráfico. Vocês viram, tem a do playback, que no caso é da reprodução, e também tem a do recording, que no caso é da gravação. A partir daí, todo mundo começou a fabricar todos os equipamentos com esses mesmos padrões, tanto para gravar quanto para poder reproduzir. Todo mundo conseguiu ouvir a música em casa com mais tranquilidade, de um jeito mais real possível. Beleza, agora a gente entendeu o processo de gravação de um vinil e a gente vai ter que falar um pouquinho mais sobre o processo de reprodução desse vinil. Bom, o cara gravou um vinil aqui, agora como é que ele vai produzir vários desses para poder distribuir? Tudo começava com o tal do Transfer Engineer, que pegava do rolo de fita para o disco. Ele tinha que saber mais ou menos quantas polegadas por segundo, inches per second, o rolo de fita foi gravado. Geralmente no áudio profissional se usava 30 inches per second. Além disso, ele precisava saber também qual era a duração das músicas que iam ser fixadas no vinil para ele poder saber mais ou menos quantas músicas iam caber por lado. Além também da dinâmica das músicas. Ele precisava saber qual o espaçamento que tinha de dinâmica entre cada corte do vinil. Quanto mais intensidade, mais espaçamento era necessário. Só que as máquinas evoluíram e elas conseguiram fazer isso meio que automaticamente com o tempo. Ele só precisava saber mais ou menos qual era a duração da música e de acordo com a duração da música ele setava a máquina que fazia os cortes e ela fazia tudo automaticamente. Daí esse tal de Transfer Engineer ia com um scopezinho, uma espécie de lente assim, vendo se cada corte foi feito direitinho. Além disso tudo, ele também precisava certificar da quantidade de loudness que ele tinha para determinada gravação. Se ele passasse desse nível de loudness, a própria mídia física não ia suportar. Ele ia acabar errando os cortes e durante a reprodução o vinil ia ficar pulando na agulha e etc. Além de causar distorções e outros tipos de problema bem sérios. Então o limite de dinâmica do vinil não era tão grande. Acredita. Se a informação fosse muito fraca, o stylus não tinha força o suficiente para fazer os cortes da forma adequada. Se a informação fosse muito forte, ultrapassava o limite da mídia física. E tinha um outro problema também. Tinha as frequências graves e a posição estéreo delas.
Como você tinha uma única agulha ou um único stylus, uma única fresa fazendo os cortes para dois transdutores diferentes, eles faziam com que as informações muito graves, ou seja, subgraves, acabassem precisando ficar bem alinhadas na imagem estéreo, ou seja, centralizadas. Do contrário, o que acontecia? Ficava muita informação grave de um lado e ficava pulando o outro ficava saindo de fase e assim por diante, e a agulha podia desalinhar e pular daqui pra lá. Tanto na gravação, ainda mais na reprodução. E se acontecesse isso na gravação, dava tudo errado. Você tinha que jogar o vinil fora e fazer um outro. Então esses eram alguns dos cuidados que o próprio engenheiro de master tinha que ter. Além disso, também tinham as frequências agudas e hiperagudas, como por exemplo os chimbals, S's. Esses S's eles acabam tendo frequências hiperagudas ou agudas que não conseguiam ser muito bem reproduzidas por conta da variedade de dinâmica que tem dentro do próprio transiente. Então elas acabavam se fazendo a agulha pular e desalinhar na reprodução. Mas alguns engenheiros de masterização eram muito feras, eles conseguiam fazer com que a informação grave ficasse bem para a direita ou bem para a esquerda. Um grande exemplo são os double basses, são os baixos de orquestra, que eles ficam posicionados à direita de acordo com a perspectiva da audiência. Aí beleza, o Transfer Engineer conseguiu terminar o trabalho dele e fixar toda essa informação no disco. Aí depois esse disco, que é a grande mãe do álbum, ela ia para uma reprodução em massa. Nessa reprodução em massa ele criava negativos, que são matrizes para poder prensar os demais discos. Então eles pegavam essa mãe, essa coisa que o Transfer Engineer fez, e mandavam para um banho de prata. E depois desse banho de prata ele ia para um banho de níquel. E depois do banho de níquel ele ia para um outro banho que era de cobre. E depois eles botavam mais cobre. Isso tudo eles iam soltando e limpando e fazendo todo aquele processo de vários atritos na superfície do disco, que depois vai ser lido. Na verdade não é na dele, é na própria face das matrizes, do negativo, que depois vai ser usado para poder fabricar os outros discos. Então percebam, aqui na criação das matrizes já tem uma margem de erro bem razoável da informação que foi fixada no primeiro disco. E daí a coisa piorava, porque eles pegavam essas matrizes e daí criavam mais outros discos, e depois a partir desses discos mais outras matrizes. Então eram matrizes de lá da frente, não reproduziam exatamente o que tinha de informação fixada no primeiro disco. E acreditem, esse é provavelmente o disco que você tem na sua casa, aquele da matriz. Esse é o disco que você tinha para poder ouvir. E é o disco que o seu tio também deve ouvir, o que seu avô deve ouvir e deve falar, pô, o vinil é muito legal, tal. Aí que a gente chega no grande ponto. Bom, será que eu tenho que me preocupar com a qualidade de áudio só? Aí que a gente vai para aquela nossa segunda pergunta. Bom, o que faz ser bom? O que é bom afinal? Pô, seu tio, seu avô adora ouvir aquele disco. Pô, o cara curte pra caramba, ele escutava aquilo quando era criança. Ele pegava aquele álbum bonitão assim, ele falava, pô, sentia uma emoção danada só de botar ele lá pra botar a agulha. Era o grande momento do dia dele às vezes, pensa nisso. Agora me diz, como é que o cara não vai se emocionar com essa mídia física na mão? É claro que ele vai se emocionar. Afinal, a gente tá falando sobre ouvir fonogramas, ouvir músicas, né? Então a gente tá falando de emoção, a gente tá falando acima de qualquer qualidade de áudio e etc. A gente tá falando sobre a experiência de ouvir música. Aí tem uma outra galera que vai falar, não, só que os vinis, eles tinham uma masterização melhor, porque depois da era digital começou a ficar mais acentuada a loudness war e etc. Claro, tinha uma limitação física, o cara não podia chegar e sentar a dinâmica e comprimir tudo no próprio disco. Só que isso é uma questão estética. As bandas, as gravadoras e os produtores acabaram exigindo dos engenheiros de mixagem e dos engenheiros de masterização uma cacetada no álbum final. A própria indústria acabou andando para esse lado porque o próprio áudio digital tem um dynamic range muito maior e uma resposta de frequência muito maior do que o próprio disco. Existem muitos pontos tênues na reprodução do vinil e na gravação dele, que geram uma série de erros. Esses erros vão se acumulando muito mais do que, por exemplo, erros de clock dentro do áudio digital. É só uma opção estética. Bom, vou masterizar de um jeito com menos loudness. Não, vou masterizar com mais loudness. Só que essa opção estética não era muito viável. Na verdade, o cara que masterizava para o vinil, ele tinha que pegar um pouquinho menos pesado. Então não confundam a mídia com o tipo de masterização. Tem estética, tem público, tem época, tem cultura, e isso tudo é um mercado, esperando para que você na sua casa faça sua produção de um jeito específico para chegar a esse mercado.
Então se você vai fazer no vinil, ou se você vai fazer no CD, ou se você vai fazer no Spotify, ou no iTunes, ou no Deezer, ou whatever, qual o meio, você que vai decidir, você vai ter que pensar como esse meio reproduz a sua música, como que ele faz uma leitura de loudness, que são essas diferentes dinâmicas para poder serem reproduzidas. Aí você vai poder comparar a reprodução que era do analógico ou qualquer outra coisa, só que vai ser uma experiência muito diferente. A grande experiência de pegar um álbum na mão e ouvir é muito bacana também. Então, tudo é válido. Não tem melhor, não tem pior. Claro, o áudio digital tem uma precisão muito maior na reprodução e na gravação, representando a imagem do áudio que era antes. Então, se você quer um range dinâmico maior, se você quer mais resposta de frequências, uma definição, uma coisa super assim, uma experiência incrível de som, você provavelmente não vai buscar necessariamente o vinil. Mas se você quer que o cara pegue aquela coisa na mão, escute, diga, nossa, que experiência fantástica, você pode ter uma ótima reprodução em vinil também, uma ótima experiência de áudio em vinil, mas a maior parte das vezes as pessoas vão dizer que o áudio digital vai agradar mais elas. E isso não tem a ver, de novo, com loudness. Você pode fazer a mesma master para os dois, pegando mais leve, e todo mundo pode gostar, ou pode odiar, ou etc. E também depende do produto que você fez. Assim, respondemos a grande pergunta: música em vinil é melhor? Isso é você e o público para o qual você está produzindo é que vai decidir. Então sempre saiba ouvir o seu público. É isso aí, galera. Se vocês curtiram o conteúdo, dê um like no vídeo aqui embaixo e não deixem de se inscrever no nosso canal. Toda semana a gente tem vídeos diferentes sobre diferentes assuntos. A gente teve sobre o mercado da música, a gente tem sobre gravação, sobre mixagem, sobre produção, sobre compressores, sobre equalizadores. Enfim, tudo o que você precisa saber sobre áudio e sobre o mercado da música. A gente se vê no próximo vídeo. Valeu, galera. Um abração. Até mais. Tchau, tchau.